Olá, bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que bom estar com vocês mais um dia. É uma alegria sempre estar com gente tão querida como vocês. Gente, nossa série tá muito forte. É uma série abençoada. É o mesmo tema da conferência profética MIASA em julho 2026 e o mesmo tema da conferência MIASA em dezembro de 2026, tá bom? E nós estamos aqui cooperando com os santos, liberando uma palavra específica sobre esse tema. Qual que é o tema mesmo? O despertar da igreja para o arrebatamento. Bom, esta é a reflexão de número 5. As 4 primeiras reflexões eu usei Mateus 22 e as próximas reflexões eu vou usar Apocalipse 3 a partir do versículo 7. Bom, o início do livro de Apocalipse, ele mostra aqui a revelação que João teve acerca das 7 igrejas da Ásia. Todas as 7 igrejas da Ásia é real e todas essas igrejas têm uma história real, um histórico, mas essas 7 igrejas, elas têm também uma representação espiritual para os nossos dias. Então, essas igrejas, elas continuam vivas em sua história, em sua revelação, para trazer a mim e a você hoje, no nosso tempo, uma grande edificação. Eu poderia aqui liberar para vocês acerca das 7 igrejas. Mas eu vou me ater nas 2 últimas igrejas, que eu creio que essas 2 últimas igrejas são muito pertinentes ao tema da nossa série. Fala sobre despertamento. Bom, a primeira analogia que eu quero fazer é sobre Filadélfia, que está em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, são escritos rápidos, né? Eu poderia até ler aqui para vocês. Fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, aquele que é, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha também ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, também eu guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha sem demora, venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia. Bom, queridos, quando você lê atentamente, no Espírito, todos os versículos acerca de Filadélfia, não tem como você não compreender que esta igreja é uma igreja vencedora. Nós estamos pregando o Evangelho do Reino, e o Evangelho do Reino é uma realidade inclusiva que nos faz ser vencedores. Tá? Então vai entendendo. O Evangelho do Reino não é um dogma novo, é uma realidade. E toda realidade, ela é constitutiva. Só para você entender, toda realidade constitui. Então o Evangelho do Reino é uma realidade que constitui. Não é simplesmente um ensino. Não é simplesmente, querido, o ler de uma apostila ou de um livro. É
a incisão, a mesclagem do espiritual com o natural. É a mesclagem do divino com o humano. Então, Filadélfia tem uma revelação determinante para o propósito pelo qual nós estamos liberando aqui. Qual que é a liberação aqui? O despertamento da igreja para o arrebatamento. Então a igreja em Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, a partir do 7, ela revela uma igreja do arrebatamento. Uma igreja que vai ser arrebatada. Uma igreja vencedora. Quando você vai lendo no Espírito, você vê uma palavra muito específica. Em primeiro lugar, você vê o Senhor falando da porta, né? Ele fala assim, ó, essas são as palavras daquele que tem a chave de Davi. Vamos falar da chave primeiro? O que você entende por chave de Davi? Bom, quando você fala de Davi, não tem como você falar de Davi sem falar do reino. Certo? Davi e o reino é a mesma coisa. Então, Davi foi o rei segundo o coração de Deus. A Davi foi revelado coisas gloriosas. E ele fala assim, então, que tem a chave de Davi. Tá? E o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então o reino tem uma chave. Se fechada, ninguém consegue abrir. Se aberta, ninguém consegue fechar. Como é que nós vamos entender aqui, pastor Amarildo? Eu disse mais cedo que o reino é uma realidade constitutiva. O que é uma realidade constitutiva? Pedro diz em sua carta que nós temos o DNA de Deus. Ele fala que a natureza de Deus foi compartilhada com a natureza humana. Uma vez que uma natureza foi compartilhada, não tem como mudar. Então é uma chave que abre e que ninguém pode fechar. Então a realidade do reino, quando ela chega, ela te constitui de um jeito que ninguém consegue mudar. Você sabe por que as pessoas vão para a igreja e dizem que se converte e alguns deles depois vão embora? É porque eles nunca se converteram. Eles amaram a igreja, eles gostaram da igreja, gostaram da palavra, mas não houve conversão. Porque uma vez havendo conversão, uma vez constituído, não tem como desconstituir. Uma pergunta simples. Você, pai, você consegue tirar o seu DNA do seu filho? Claro que não. É impossível. Da mesma forma, a vida de Deus. A vida de Deus é constitutiva. E tem muita base bíblica para isso. Como que Deus fez o homem viver? Não foi com o sopro. O sopro era o quê? A vida. A Bíblia diz em Gênesis que assim que o homem recebeu o sopro de Deus, ele se tornou um ser vivente. Lá com Jesus Cristo, João 20, os discípulos estavam numa casa com medo. Lá Jesus foi, depois de ressuscitado, soprou sobre eles. Quando ele soprou sobre eles, ele colocou dentro deles quem? A vida. A vida. Ele renovou o pacto. Ele disse, agora, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então vocês são enviados de que forma? Através de um mandamento, de uma ordem? Não. Vocês são enviados com a minha vida. É isso que ele está falando. Então ele entrou dentro dos discípulos e eles então foram enviados. Né? Eles se tornaram a própria carta, o próprio evangelho, a própria visão, a própria revelação. Isso eu chamo de constituição. Então, da mesma forma que a igreja de Filadélfia,
É uma igreja que retrata a igreja vencedora. Ela retrata a igreja, queridos, que está sendo preparada, ou que foi preparada de antemão. Porque na mente de Deus, a Bíblia diz que ele nos predestinou, e a predestinação destina-se apenas à mente de Deus e não à mente humana. Porque todo humano que quer entender a predestinação na sua mente humana, ele vai virar um questionador de profundidades. Está cheio de crentes questionadores de profundidades no que diz respeito, amados irmãos, à predestinação, que é uma profundidade. Então eu quero que você entenda que a predestinação está na mente de Deus. Ele nos predestinou para ser dele, para viver com ele, na graça dele. Esse assunto é tão profundo e sério que eu peço a você, não saia daí. Ouça toda a mensagem, veja o vídeo e continua. Vou orar. Pai, obrigado por mais essa porção revelada. Que o teu Espírito Santo traga uma continuidade para a glória do teu nome. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, até amanhã.